de hoje nós vamos trabalhar com português e o nosso assunto é sinais de pontuação e os tipos de frase. Vocês podem estar observando aqui, aqui abaixo, os sinais de pontuação, que são quantos? Nós vamos estar observando que temos o ponto final, temos a vírgula, temos também o ponto de interrogação, temos os dois pontos, o travessão e a reticências, né? São 7 os pontos, os sinais de pontuação. Nós vamos estar observando nessa videoaula para que serve cada sinal de pontuação e em que as frases em que formos usar esses sinais de pontuação, nós vamos classificar esses tipos de frases. Por exemplo, vamos primeiro falar do ponto final. O ponto final. O ponto final é usado no final das frases declarativa. Nós temos o quê? Que o ponto final é usado nas frases declarativas. E nós temos o exemplo desse tipo de frase, quando ele diz assim, comprei um livro, né? Comprei um livro. Ele usa o quê? O ponto final lá na frase. Então, ela é uma frase declarativa, ele está se declarando que comprou um livro. E a vírgula? Para que serve a vírgula? A vírgula indica o quê? Uma pequena pausa na leitura e separar as palavras em uma enumeração, além do nome do lugar, da data. Exemplos: José comprou limão, acerola e caju. Recife, 16 de setembro de 2002. Olha só a função da vírgula. Serve porque para a gente, na hora daquela leitura, dar uma respiradinha, não ir rápido, para a gente ter uma compreensão na leitura no momento, né? Que ele diga que uma pausa. Aí ele citou os exemplos que nós temos na hora em que formos utilizar essa vírgula. E o ponto de interrogação, para que serve esse ponto de interrogação? É utilizado no final das frases interrogativas. Nós temos o exemplo de uma frase. Quem pegou meu livro? Quem pegou meu livro? A gente está se perguntando, né? Quem pegou meu livro? Então, é um ponto de interrogação. Vai utilizar aqui uma frase interrogativa. E o ponto de exclamação? O ponto de exclamação indica o quê? Surpresa. Indica surpresa. Espanto, admiração, alegria. Nós temos um exemplo aí. Que maravilha de sorvete, né? Estamos admirando que o sorvete é muito gostoso, maravilhoso, né? Então serve para admiração. E os dois pontos. Para que servem esses dois pontinhos? Os dois pontos são usados antes da fala de alguém e para explicar uma ideia. Exemplo: sem hesitação, respondeu Pedrinho. Aí ele usou o quê? 2 pontos. Não posso perder essa festa. Trouxe frutas de pomar, que é melão, caju e laranja. Viu aí a forma de como utilizamos os 2 pontos, né? São indicados antes da fala de alguém. Ele iniciou e depois começou a fala de Pedrinho e aí ele usou os 2 pontos. E o travessão? Para que serve o travessão, né? O travessão é usado antes das falas das personagens ou para dar uma explicação. Exemplo: questionou quem? Aí, travessão ou João. O João: guardarás ofensas em teu coração? Aí temos aí a forma de como foi utilizado o travessão. E as reticências, aqueles 3 pontinhos lá no final, né? São usados para interromper um pensamento e uma fala. Nós temos o exemplo. Quando entrei no porão, aí o quê? Ele não quis continuar dizendo o que teria acontecido quando ele entrou no porão, porém ele usou os 3 pontinhos, a reticência, para dizer que ainda tinha algo a falar, né?
E silenciou, ecoou. O silenciou, ecoou, né? Então, os sinais de pontuação, cada um tem sua definição, cada um temos que usar de forma diferente nas frases e quando formos escrever os textos, né? Aí nós temos, quando nós usamos os tipos os sinais de pontuações, nós vamos classificar as frases quanto ao seu tipo de frase em que usamos os sinais de pontuação. Nós temos as declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa. Aí a gente vai fazer o estudo de cada uma dessas frases no nosso livro, na página 169. Nós vamos estar observando que tipo de frases são essas. Quando é que é uma frase declarativa? Indica uma declaração ou uma constatação que pode se afirmar ou negativa. A frase declarativa termina sempre com um ponto final. Exemplo: Maria foi ao shopping com as amigas. Declarativa, afirmativa. Ela está declarando, afirmando que foi ao shopping com as amigas. Carlos não gostou da brincadeira. É uma frase declarativa negativa. Ele está declarando e negando que ele não gostou. Ele usou o não para negar. Está falando, né, afirmando que não gostou. Interrogativa indica uma pergunta e termina sempre o quê? Com um ponto de interrogação. Você está com fome? Né? Usamos o ponto de interrogação. Então, ela é uma frase interrogativa. Exclamativa indica surpresa, espanto, admiração, medo, alegria, saudade e etc. A frase exclamativa termina com um ponto de exclamação. Exemplo: que animal lindo, né? Então, ele está utilizando um ponto de exclamação nessa frase, que ele está admirando, né? E a imperativa indica um conselho, um pedido, uma ordem. Geralmente termina com um ponto de exclamação, mas também pode terminar com um ponto final. Por exemplo: João Pedro vá escovar os dentes. João Pedro vá escovar os dentes. Espera um pouco mais. Então, são duas frases que nós utilizamos as duas pontuações, tanto exclamativa quanto no ponto final. Né? Usamos o ponto de exclamação e o ponto final. Ela é uma frase imperativa. Nós temos quantos tipos de frase a gente tem aí? 4. Utilizamos 4 tipos de frase: declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. Temos que conhecer esses tipos de frase e saber identificá-las. Então, hoje nós estudamos sobre os sinais de pontuação e os tipos de frases, né? E a gente vai dar continuidade ainda com essas explicações nas próximas videoaulas, fazendo o estudo das atividades